Bem, muitas pessoas me perguntam, né, onde tudo começou e como foi. E é claro que esse interesse surgiu muito enquanto eu lecionava na faculdade como professora de psicologia, os alunos têm essa curiosidade. Muitos clientes também me perguntam. E eu resolvi compartilhar um pouco com vocês. Eu não acredito que a minha carreira começou quando eu entrei no mercado de trabalho. Eu acredito que ela começou bem antes. E com passagens, hoje, né, eu as considero interessantes e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, nessa época eu vivia numa cidade pequena, cidade de Laguna, em Santa Catarina, as pessoas me conheciam por causa da minha família. Meu pai era uma figura conhecida na cidade pela profissão que ele exercia e por causa disso a gente acabava que não passando despercebidos, né? E eu lembro que nessa fase, quando eu tinha 12 anos, aconteceu a minha primeira frustração. Por quê? Porque eu queria trabalhar. Como assim, né? Trabalhar aos 12 anos? Meus pais eram pessoas instruídas e que tinham condições. Isso na nossa realidade não seria uma necessidade, mas meus pais me apoiaram. Ah, vai lá, vê o que tu consegue. E eu fui pedir emprego de babá em uma família que tinha uma criança. E é claro que a resposta foi não, né? Eles não iam entregar uma criança para outra criança. E hoje eu vejo e acredito que os meus pais sabiam que aquilo ia acontecer. Mas mesmo assim, eles deixaram. Eu não sei se foi intencional, mas eu vejo que eles viram uma primeira oportunidade para que eu aprendesse sobre frustração, o não. E esse não apareceu várias vezes ao longo da minha carreira, da minha trajetória. Mas eu queria ter independência, com 12 anos ter independência é meio engraçado, mas eu queria ter, e eu insisti. Então eu comecei a vender roupas de uma prima minha que tinha uma confecção em Criciúma, uma cidade próxima, e comecei a comercializar essas roupas para as amigas da minha mãe, e depois vieram bijuterias e tantas outras coisas que eu acabei vendendo ao longo da minha trajetória. Perto dos 15 anos, meu pai definiu que eu e a minha irmã mais velha iríamos estudar em Florianópolis. E eu nunca esqueço, no dia que eu saí de casa, que ele foi me levar até Florianópolis, ele parou o carro na frente de casa e falou para mim assim: olha para tua casa, que hoje você está olhando, você está partindo e eu tenho certeza que você não volta mais. E novamente, sabedoria paterna, ele acertou. Eu saí de casa para estudar na capital e nunca mais voltei. E aí veio um outro aprendizado, que é sobre confiança e autonomia. Os meus pais confiaram nos nossos potenciais, na época fui eu e minha irmã mais velha, e a gente também precisava confiar na gente, afinal éramos duas adolescentes, e ali começou um processo de autonomia, onde você sai da casa dos teus pais e obrigatoriamente precisa aprender a viver no mundo real. E claro, né? Passamos o segundo grau lá, veio a faculdade e mais uma surpresa, eu consegui um estágio na primeira fase de psicologia. Então, enquanto muitos dos meus colegas estavam aprendendo apenas pela leitura, eu tive o privilégio de aprender praticando. Isso me trouxe mais aprendizados. De novo, confiança em mim, porque eu concorri, eu nunca esqueço daquele processo seletivo, eu estava concorrendo com pessoas da Universidade Federal que já estavam na quinta, sexta fase de psicologia, e eu lá, né, bem sem saber nada, primeira fase, e fui selecionada. Então, confiança nas nossas competências, seja para se vender num processo seletivo ou na nossa própria história, e principalmente aproveitamento de oportunidades. Eu confesso para vocês que eu nunca fui uma boa aluna ao longo da minha vida escolar. Eu tinha muitas dificuldades, principalmente com matemática, e hoje eu percebo que depois que eu compreendi que eu tinha, sim, dificuldades, eu precisei aprender a ter muita disciplina. E, obviamente, né, como uma família onde você tem irmãos, sempre existem comparações. A minha irmã mais velha sempre foi muito inteligente e sempre teve muita facilidade. E aí eu sou a segunda filha e começa as comparações, né? Então eu comecei a entender que eu precisava ter um esforço a mais. Então, enquanto muitos aprendem com muita facilidade,
outros aprendem por disciplina, por sentar o bumbum na cadeira e esquentar até você aprender. Então eu entendi que eu precisei desenvolver disciplina para começar e terminar as coisas, para conhecer as minhas fraquezas, trabalhar nelas, mas focar mesmo nos meus potenciais. Na faculdade a história foi um pouco diferente, eu estava mais madura, você já consegue aprender e reconhecer o quanto de energia, né, tu precisa empregar em algo que é relevante para você, que faz sentido para você. Hoje eu me questiono se eu realmente tinha dificuldade ou se eu não tinha vontade, desejo de aprender as coisas da escola, o que na faculdade mudou um pouco o cenário. E aí nessa fase eu não me destacava pelos estudos, por ter uma mente brilhante ou por ser totalmente diferente. Não. Acredito que eu sempre fui uma aluna comum, mas eu me destacava porque eu tinha história, eu tinha as minhas práticas, eu tinha a experiência dos estágios, isso me dava uma condição de entendimento e de reconhecimento maior. Depois disso, eu me formei, eu tive experiências em grandes empresas de segmentos diferentes, como varejo, serviços, indústria, e em cada uma delas eu tive a oportunidade de aprender muito, principalmente sobre como construir a própria marca, respeitar, entender sobre culturas diversas e sobre o tempo. É preciso respeitar o tempo das coisas. Quando a gente é recém-formado, a gente quer muito impor as nossas condições, as nossas ideias, e você entende, seja por facilidade ou por dificuldade, que a gente precisa respeitar o tempo das coisas, da cultura, dos processos. Depois disso veio a consultoria, muitos clientes, muitos desafios, muitas vidas, histórias, desejos, angústias. Eu conquistei um espaço no mercado. Muitos olham apenas para o sucesso, né? Mas não olham que o início de toda essa história foi há 19 anos atrás, a custo de muito esforço, dedicação, decepções e, claro, vitórias, né? Nem tudo foram flores. Nesse período todo da minha carreira, eu também perdi muitas coisas. Eu tive insucessos. As pessoas vangloriam e contam muito os seus cases de sucesso, mas eu tive muitos insucessos. Eu errei bastante. Eu nem sempre ganhei, eu nem sempre acertei, eu nem sempre performei, nem sempre. Eu abri mão de muitos momentos de estar com a minha família, eu perdi muitos momentos importantes com os meus filhos, com meu esposo, com a minha mãe, com as minhas irmãs. Eu abdiquei de eventos com amigos, mas tudo isso aconteceu porque eu fiz escolhas e porque eu me posicionei. E quando eu olho para minha carreira, o que eu enxergo é aquela menina lá de 12 anos, pedindo emprego de babá, achando que podia, enquanto muitos não acreditaram, e ela foi lá e fez. Porque eu não vejo fim, eu vejo jornadas, eu vejo caminhos, e claro, sempre, sempre, sempre reconhecendo quem me estendeu a mão, quem me ajudou a chegar até aqui, crescendo pelo meu conhecimento, sendo coerente com os meus valores. E aí, para tudo isso ter acontecido, eu estar contando essa história para vocês, eu aprendi a não dar importância aos rótulos e julgamentos, mas ao que realmente sempre me completou e me fez feliz. E essa é um pouco da minha história. Eu espero que de alguma forma ela inspire você e que eu possa também ter a honra de um dia conhecer a sua.